minutos, em nome de Jesus. Estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana, 1855. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos vocês e que vocês sejam abençoados. Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Alô, você aqui da Escola da Bíblia. Alô, Jefferson Altino. Alô, irmã Bianca. Nós estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana. Eu sou o pastor Roberto Santos, diretor da Escola da Bíblia. Nós estamos ao vivo e agora nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Vamos aqui ouvir a palavra de Deus. Vamos para o Salmo de número 46. É um salmo muito conhecido e eu quero que os irmãos meditem nessa palavra, né? Em tempos de crise, a palavra tem que responder. Olha que coisa maravilhosa. No momento de crise, a palavra tem que ter uma resposta para nós. Até porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E todo filho quer uma resposta de um pai. Quando o filho pergunta algo para o pai tem que ter resposta. E no Salmo de número 46... o salmista vem aqui falando sobre o poder de Deus, o refúgio. Deus sendo refúgio e Deus sendo fortaleza. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultem e se perturbem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Olha que coisa maravilhosa. O salmista começa dizendo que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que ainda que a terra se mude, que os montes se transportem, o salmista está dizendo assim, ó, que Deus é o nosso refúgio dentro de toda essa turbulência, dentro de toda essa dificuldade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele é o nosso socorro. Ninguém está fora, ninguém pode fugir dos problemas. O problema é permanecer lutando contra o problema, colocando Deus como solução dos problemas e agindo também. Não adianta a gente orar e não tomar atitude, não tomar decisões. Por isso que o nome chama oração. Ora e age, ora e ação. Por isso que nós temos que agir diante das nossas orações. Eu tenho certeza que os problemas vêm até mesmo para nos dar força, nos dar fortaleza, para nos despertar a buscar a presença de Deus. Porque se o homem não tiver problema, se o homem não tiver luta, o homem e a mulher não tiver luta, eles nunca vão querer buscar a Deus. Eu falo por mim, porque quando eu estou com problema, eu já corro para os pés de Deus, orando, buscando conhecimento na palavra, meditando na palavra e agindo de acordo com o que Deus vem me orientando. Por isso que o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. O salmista está dizendo assim, que nós não estamos livres das tribulações, dos momentos difíceis, mas Deus é o nosso refúgio dentro das tribulações, dentro dos problemas, dentro das dificuldades, porque para Deus se revelar como um Deus todo-poderoso, Ele precisa ver em nós, dentro de uma circunstância de problema, e nós clamarmos a Ele, e Ele agir com a solução para Ele se revelar para nós como um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder, um Deus que tem poder de agir, de salvar, de transformar. Por isso que diz assim: ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo. Esse rio também pode simbolizar a palavra de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Quem é essa cidade? A cidade é o povo de Deus. Nós somos a cidade de Deus. Aonde Deus habita? Deus habita em morada. E toda cidade tem morada. Então Deus habita dentro dessa morada chamada nós, igreja, cristão, templo, morada do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: vós sois o Espírito Santo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, ou seja, habita em nós.
Em nós somos essas casas e aonde nós construímos uma cidade, aonde Deus habita dentro dessa cidade que somos nós. Deus não habita apenas em uma cidade lá no céu, até porque Deus não mora em cidade, porque Deus não cabe em cidade, mas Deus cabe dentro da cidade que somos nós. Deus não mora em templos construídos por mãos humanas, por blocos e tijolos de cimento. Não! Deus habita em corpo humano. Aonde é a morada de Deus? Dentro de mim, dentro de você. Por isso que Paulo diz, vocês são a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Há uma cidade cujas correntes alegram uma cidade de Deus. Olha aí, ó. As águas, olha o que o texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o próprio Deus se alegrando dentro da cidade dele, que somos nós. Por isso que nós não temos que se preocupar com a diversidade, com as tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é refúgio, fortaleza e socorro. Ele traz três segurança: refúgio, socorro e fortaleza dentro das dificuldades. Então Deus se mostra como um Deus de refúgio, como um Deus de socorro, como um Deus de fortaleza. Ele é o Deus forte. Ele é a nossa torre forte. Por isso que Isaías diz, torre forte é o Senhor. Ele é a nossa torre forte, aonde nós nos refugiamos, aonde nós nos alegramos nele e ele se alegra em nós. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse santuário das moradas é vocês, somos nós, sou eu e você. Santuário, o que é um santuário? Santuário é o lugar de habitação, onde Deus habita. Por isso que nós somos chamados os santos de Deus, porque nós somos o santuário. Deus habita nesse santuário chamado coração do ser humano. Aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Aquele que coloca os mandamentos de Deus como a principal base da sua salvação. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Esse sim é santuário, esse sim é cidade de Deus, esse sim é morada onde Deus habita nesse templo chamado corpo da igreja de Cristo. Nós somos o corpo, somos membro, onde todos formamos um corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça. O Espírito mora dentro deste corpo e Jesus Cristo é o cabeça. Ou seja, o Espírito Santo conduz a igreja pelo poder da direção da palavra, que é o próprio Cristo encarnado, é o Verbo. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos os membros que formamos um corpo. Por isso que nós formamos também uma cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você não é apenas uma morada. Todos nós juntos formamos uma cidade. Quantos milhões de cristãos existem em todo o planeta Terra? Todo momento Deus está levando o cristão e lá está construindo uma outra cidade chamada Nova Jerusalém. A Jerusalém já está construída, mas a Nova Jerusalém ela é formada com os santos que estão partindo para a eternidade. Aqui na terra nós somos a morada de Deus como o templo do Espírito. Lá na eternidade nós vamos construir a cidade de Deus chamada Nova Jerusalém. Apocalipse fala, da construção dessa cidade. As 12 portas significando os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Deus construindo a Nova Jerusalém celestial. Isso é muito forte, irmãos. Por isso que o salmista nos chama de cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Olha até onde Deus coloca a sua igreja. Deus é o socorro, Deus é a fortaleza e Deus é o refúgio
bem presente nas tribulações. A palavra bem presente significa que Deus, Ele realmente está presente, porque Ele está habitando dentro desta cidade que somos nós, aonde nós sofremos as tribulações, os bombardeios, aonde Deus é a nossa blindagem, Ele é o nosso escudo através da sua palavra. Por isso que nós temos o capacete da salvação, a espada do Espírito, nós temos as armaduras de Deus, nós temos o escudo da fé, o calçado do Evangelho, o cinto da paz. Tudo isso faz parte das armaduras de Deus para que nós construímos essas moradas, chamada morada de Deus, essa cidade de Deus, que somos nós cristãos, membro de um corpo onde Cristo é o cabeça, onde o Espírito Santo de Deus nos dá a direção de chegar na nova Jerusalém celestial. Por isso que Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, nós temos que olhar para frente. O nosso alvo é construir uma outra cidade chamada Nova Jerusalém Celestial. Somos aqui na terra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus habita dentro de nós. Enquanto Israel venera o templo, nós cristãos, Igreja de Cristo, tirado de um povo gentil, agora nós não veneramos templo, nós adoramos aquele que habita dentro do templo, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus habita dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo e da revelação da sua palavra. Jesus não habita em casas feitas de bloco, como muitos veneram. Jesus habita dentro de seres humanos, que tem sentimento, que tem alma, que tem espírito e que tem um corpo também. Até porque nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito, e Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três, nós também somos três, corpo, alma e espírito, e Deus ele é três em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Olha aqui o nosso certificado de Teologia Sistemática. Está aqui o certificado de Teologia. Se você quiser estudar conosco, nos ligue pela telefone operadora 11 9533 83179. São 10 horas 40 minutos na Grande São Paulo. E amanhã nós voltamos. Um abraço, eu sou o pastor Roberto, diretor da Escola da Bíblia para Todos.